boa tarde. Hoje estamos aqui para discutir um pouco sobre os vícios de linguagem. Eu sou a professora Maria Luísa, estou acompanhada das minhas colegas Maria Fernanda e professora Arlinda. Antes de nós começarmos o nosso bate-papo, eu gostaria de fazer uma singela homenagem para o nosso grande poeta que hoje nos deixou, Manuel de Barros. Eu tenho a impressão que hoje o mundo ficou mais pobre. E penso também que os pássaros do Pantanal, que ele tanto cantou e cantou com seus poemas, saírem revoadas para levar a alma de Manuel de Barros e num balé lindo que só os pássaros sabem fazer, entregar a Deus. Descanse em paz, velho poeta, querido, saudades eternas, porque em nós você continuará sempre vivo. Muito bem. Eu me emociono porque eu gosto muito do Manuel de Barros. E vamos à nossa fala, porque a vida é assim. Nós vamos falar um pouquinho de linguagem e discutir um pouquinho com vocês o quanto que é importante a boa linguagem, a escrita, porque isso é o nosso cartão de visita. Acaba sendo a forma como nós nos apresentamos em uma entrevista, em um bate-papo, num referendo que mandamos ou recebemos do nosso chefe. Então nós precisamos tomar alguns cuidados que no dia a dia, na conversa informal, até a gente passa, não tem problema, mas que numa conversa formal vai exigir de nós uma outra postura. Eu queria conversar um pouquinho com a Maria Fernanda sobre os vícios de linguagem, em especial os barbarismos que a gente comete e às vezes nem se dá conta, nem percebe, não é, Maria Fernanda? Certo. O barbarismo, ele, até o nome, né, barbarismo, já assusta. Ele tem uma conotação relacionada ao uso da palavra, não é, Linda? E nós fazemos o barbarismo sem querer. Quando escrevemos e temos aquela chamada hipercorreção, vamos escrever, por exemplo, hoje. Hoje nós sabemos que tem o H. Aí a pessoa, ela marca a expressão hoje com a expressão ontem. E aí o que ela faz? Coloca o H no ontem também. Esse aí é um chamado barbarismo relacionado à grafia, tá certo? Então é o barbarismo gráfico. Existem outras formas também. Tem um bastante comum, que é o barbarismo relacionado à pronúncia, né? Que também nós podemos dizer que são as expressões ortoépicas. Tá? Qual que seria a mais comum que usamos? Utilizarmos a expressão da assinatura, ao invés de falarmos rubrica, nós falamos rúbrica. E achamos que estamos falando certo, não é isso? Falamos usando prêmio Nobel, isso. Né? Também, ao invés de falarmos prêmio Nobel, no português é prêmio Nobel, Xerox, não é? Nós falamos Xerox, né? Prêmio Nobel. Não é? E, então são expressões relacionadas à pronúncia, à fala. Além disso, um barbarismo bastante marcado é o chamado barbarismo de significação, que nós temos como procedimento semântico. Muitas vezes queremos falar tráfico e falamos tráfico. Né? Então, trocamos. E aí, se trocamos o sentido da oração também, né? Da informação que queremos dar. Além disto, tem um barbarismo que ele é muito interessante e acontece pela nossa vontade de falarmos hipercorretamente. A expressão cidadão. Ensinamos aos nossos meninos que cidadão, ele só forma o plural com S. Cidadão, cidadãos. Mas o que a meninada faz? Ela coloca lá cidadões. E dói no ouvido de quem tem um pouquinho mais de vivência. Não é? E muitas vezes a pessoa faz esse tipo de pronúncia não achando que está errando, mas achando que está fazendo uma hipercorreção, que é um excesso de zelo. E é interessante, Fernanda, só interrompendo um pouco, que este barbarismo que você cita, do plural de cidadão, é muito comum. É comum, inclusive... Em discurso oficial, inclusive, eu já ouvi. Inclusive pessoas que são ditas preparadas. Não é? E aí entra aquela questão, como que faríamos para minimizar
treinar, pessoal. Quando você for falar, procure rever as expressões mais simples e utilizar antes de você ir fazer uma palestra, por exemplo, para que você não se perca. Fernanda, né? Então seria o caso de eu primeiro tomar consciência do meu erro. Isto. Para eu poder superá-lo. Isto. Acreditar que é um erro. Sim. Porque, de repente, falamos cidadãos acreditando que estamos falando certo. Estamos cometendo um erro e que fica mais difícil, não é? Porque tem aquele chamado plural, tem o plural regular e tem o plural irregular. O regular é aquele que você só usa o S no final, que é o caso cidadão, cidadãos. Ok? Ótimo. É interessante reforçar o que a Fernanda está dizendo, nessa questão morfológica, também um dos problemas mais sérios que a gente percebe, principalmente em profissionais. E se a gente hoje está aqui discutindo, pessoal de contabilidade, de administração, de economia, de demais cursos, é a questão da conjugação verbal. Então, com certeza. O que é um grande alerta nosso? Nós estamos falando de vícios de linguagem, eu já chamaria até de um descuido, né, gramatical. Conjugações erradas. Então, tem que conjugar o verbo intervir. Então, ele coloca interviu, quando é interveio, né? Manteve, não manter, manteste, manteu, de vez em quando você encontra. Então, ter o maior cuidado, principalmente com os verbos irregulares. A família do ter... E não ter medo de pesquisar, né, professora? Não ter medo. Do vir, família do ver, entendeu? Primeiro vá, retome, reaprenda, se você não lembra, antes de usar, principalmente em redação técnica. E ao fazer essa procura, essa pesquisa que nós estamos dizendo aqui, você Isso aprende, amplia. você vai Com certeza. corrigindo. Porque dúvida todos nós E você vai ampliando, né? Vai Exatamente, revendo aquilo que de repente estudou lá no ensino básico, que você não tinha tanta maturidade. Exatamente. E aquilo não era tão importante para você. E não é? hoje com as experiências a gente vai somando o conhecimento. Com certeza. Agora, eu vou mais longe, Malu. Eu acredito que muitas vezes as pessoas têm que ter a humildade suficiente de perceber, eu estou em dúvida, eu não sei, consulte uma boa gramática. Sim. Né? A gramática serve para consultar um bom dicionário. Nós consultamos até Na hoje. verdade, lógico. É. Agora, você sente que as pessoas têm medo de errar. E quando com esse medo de errar, tem vergonha de consultar um colega, às vezes, que pode saber. Né? Tirar uma dúvida usando um livro e, consequentemente, saem os erros. Nós temos que aprender a mudar nossa cultura, pesquisar mais, ler mais e buscar os discutir mais também, isso. Porque parece que a gente tem meio que um receio de tocar na gramática. Ou achamos também que quando aprendemos, Decorar, aprendemos né? tudo e pronto. E aquilo basta. E Né? a aprendizagem é um processo. E o idioma, ele é sempre bom ser, né, rememorado. Não é? Quantas vezes nos perguntam, se você pega alguém de outra área, vamos, por exemplo, pegar o pessoal da área da física. Você sabe que cada um é especialista numa área. Muitas vezes nos veem, nós, linguistas, né, e na verdade dentro da área da língua portuguesa, que nós temos o conhecimento de tudo. Quantas E não é vezes bem assim. precisamos, ou a gente reforça uma determinada área e sente necessidade, e nós não temos vergonha de dizer, não, eu vou retomar, olha, depois eu te aviso, deixa eu consultar, né? Termos técnicos, por exemplo, nós temos que estar sempre procurando rever, né? Porque nós não temos obrigação de necessariamente conhecer tudo. E tem mais uma questão também, porque a língua é muito dinâmica. Sim. Novas palavras surgem, palavras são ressignificadas, Isso. conceitos são ressignificados. À medida Que entra também dentro dessa questão da linguagem, dos vícios, os arcaísmos, que para a área do direito ela é necessária, né? Essa linguagem do arcaísmo é necessária. E temos os neologismos, que para a publicidade é interessante. Né? E assim que não por é diante. adequado em outras áreas. É né? adequado Gente, numa outra. Né? E aí, eu queria ver um pouquinho mais, professora Arlinda, a questão do solicismo. Legal. Entender melhor o que é solicismo. Então, veja bem, se de um lado, o que a Fernanda agora afirmou sobre a questão do barbarismo, e que envolve todo o processo de seleção de palavras, a verdade, isso é feito de forma mental, quanto mais conhecimento você tem,
mais possibilidade você tem de selecionar bem as palavras e entra na área da fonologia, e entra na área da morfologia. Isso. Quando nós discutimos solecismo, a gente pensa a área da sintaxe. E eu costumo dizer que é um problema seríssimo de quem estudou correndo a questão da análise sintática, né? Ou a questão de bloqueios. Ou estudou naquela época que ela se decorava, né? Decorava. Falou em conjunção, a gente estuda correndo mesmo. Veja bem, quando discutimos solecismo, nós pensamos exatamente na área sintática e na área da organização das ideias dentro das frases. E que tipo de erros normalmente são cometidos? Nós falamos erros de concordância, isso é muito comum, olha o descuido. Falta anos para eu chegar àquele cargo. Faltam anos, né? Então você tem que prestar maior atenção. A questão da regência. O contrário também acontece, o verbo fazer, haver, né? Uso incorreto, isso. E há um problema sério, regência verbal. Cada verbo ele tem um significado, uma regência. Então, se eu, por exemplo, eu quero usar o verbo gostar, quem gosta, gosta de alguma coisa. Consequentemente, tem que cuidar se numa frase eu precisar usar o de antes, né? E o terceiro tipo de erro, que para nós algumas coisas são incomuns, eu digo para nós no Brasil, diferente de Portugal, é a questão da colocação pronominal. Ah, sim. Você veja bem, em Portugal é comum você pegar uma criança que usa uma prótese de forma perfeita. Isso. Dar-me-ia este livro, se puderes. Você imagina aqui no Brasil a gente sair falando, não é uma prótese, né? Nós temos uma mania de amenizar, né? Você pode me dar esse livro, você pode me emprestar. E, consequentemente, para nós foi caindo em desuso. Mas a gente tem que saber usar. Claro. Principalmente na escrita. Não é? Na oralidade é plenamente possível agora, você na pedir. Escrita, você me dê, né? Mas na escrita não. E na outro escrita detalhe, a ênclise. Ou seja, nós temos que fazer a distinção. Como é que eu utilizo na linguagem oral? Né? Você pode fechar a porta, né? Agora, se eu vou escrever e eu tenho que usar uma ênclise, eu vou dizer, feche minha porta, né? Dê-me este livro. Ou seja, há uma distinção, quando fala de solecismo, na questão da oralidade e na questão da linguagem escrita. Ou seja, também na escrita, o momento da escrita. É uma escrita formal. Né? Isso. Ótimo, você está numa situação formal de linguagem, tem que se atentar. Mas sabe o que me ocorreu também? O problema do internet, que a gente abrevia tudo. Isso também acarreta um prejuízo no sentido dessa recuperação que a gente, como educador, busca tanto. A retextualização. E aí, novamente, podemos falar que o internetês, ele é plenamente possível no momento de comunicação na internet, que você tem que ter agilidade, né? E aí, quanto mais você abreviar, mais criar condições do seu interlocutor interagir com você, interessante, melhor. Mas não pode usar o internetês na minha prova. Na minha prova eu não posso aceitar, não é? Ok? Então, não existe, eu coloco para vocês o seguinte, ao meu ver, não existe erro, existe inadequação de uso. Inadequação. Isto, né? Dependendo do momento em que você estiver trabalhando, você deve usar para você também interagir com o seu outro, não é? Mas quando você estiver numa situação formal, utilizar da formalidade também. Não é? Outra questão que eu tenho visto muito também, vocês como colegas de magistério também devem ter percebido, é a questão do gerundismo. Então a gente tem que distinguir bem, né? A questão do uso do gerúndio e a questão do gerundismo. Né, Fernanda? Então, aí nessa parte, a expressão gerundismo, ela ficou até assim, né, marcada, pejorativa. Né? Mas nós diríamos que é plenamente aceitável em certas situações. Ok? Quando você está trabalhando, escrevendo ou falando e que você demonstra uma atividade contínua que você vai fazer durante horas e horas, você pode até utilizar, é até plausível o uso. Né? Vou estar preparando a minha aula. Então, eu fico o dia inteiro lá preparando aula. Agora, o ideal seria, vou preparar minha aula, não é? E esse gerundismo, ele tem uma conotação negativa justamente por quê? Porque ao fazer essa transcrição do inglês para o português nos telemarketings, né, as pessoas querem aprender tanto, querem fazer tão igualzinho o que se sugere,
e eles acabaram por fazer esse vício. Vou estar transferindo a vou estar transferindo a sua mensagem, o seu telefone. Né? Como que você vai fazer isso? Vai ficar dia inteiro teclando aquela coisa lá para transferir a chamada? E as outras? Né? E as outras. Então, são questões pontuais e que devem ser momentâneas. Então, não se pode usar exageradamente esse gerúndio. Eu costumo discutir com os alunos em cursos a questão do uso do gerúndio. Muitas vezes as pessoas iniciam uma oração usando o gerúndio e você fica aguardando o restante o que vem depois, da ideia. Não completa a ideia. Não completa. Partindo do pressuposto que a educação ponto e o resto. Eu costumo dizer, ela é excelente como introdutória de uma ideia. Uma ideia que vai ser complementada. Precisa ter a terminalidade. Né? E aí nós poderíamos dizer que isso aí tem a ver também com a forma como nós professores, também passamos a ensinar uma época atrás. Porque o que nós fazíamos? Fazíamos as crianças decorarem. Então, elas não tinham a questão do uso. Agora não, agora as aulas... Né? Eu vejo assim, agora nossas aulas são mais, elas são mais reflexivas, né? Nós mostramos a utilidade do idioma, né? A língua é viva. Dinâmica. E aí que leva os chavões, né? A pessoa cria aquele chavão, usa em tudo. Isso. E que acaba... E a gente aí discute a questão de chavão, a gente fala que é um vício de estilo. Certo. Você veja na linguagem técnica administrativa, o hábito, por exemplo, de usar a expressão acusamos o recebimento de. Pelo amor de Deus, você não poderia usar em atenção em referência a tal assunto, considerando a informação recebida. Então, a gente tem que prestar. Eu vejo que em determinados textos, se você pode escrever atenciosamente, respeitosamente, por que você vai usar, né? Sendo mais, não tendo mais nada o que afirmar. Não precisa, vai direto. Os meus profundos agradecimentos, etc. Né? Mas agora os manuais, até eles já trazem, né, o que não pode ser usado. E tem então, que ser visto, tudo de pesquisa, né, a pessoa tem que procurar também, não é? Quem trabalha com área administrativa é quase que obrigatório ter um manual de estilo na mão. Sim. Tem dúvida, consulta. Exatamente, não é? evitar aquelas você não comete. A longo prazo, outras expressões, usar o onde. Tem também. Lugar inadequado. Quando tempo. E o onde virou uma praga. Virou uma praga. Tudo é porque onde. eles usam o onde no lugar do em que, para que, no qual, pelo qual. Né? E aí eu falo aos alunos, onde, lugar. O restante é no qual, pelo qual, dos quais, os quais, não é? E aí, quando você vai trabalhando isso com eles, também vão se percebendo e vão melhorando, né? Mas eu penso que cabe a nós, professores, ter esse cuidado de, mas eu não sou da língua portuguesa. Como não? Agora todos os profissionais. Tocou num ponto bacana, tocou num ponto interessante. Certo. Por quê? Nós somos falantes do idioma. Né? E então, nós temos que primar pela qualidade. Na verdade, nós duas somos linguistas, trabalhamos direto com texto, e eu falo para vocês, a língua é uma prática social. E exatamente quem fala é perceber com quem fala, onde está, com quem fala, o que deve falar, o que não deve falar. E na área profissional, tomar uma série de cuidados. Né? Todos nós. Bem, uma pena que o nosso tempo está se encerrando e nós temos que deixar o espaço para outro grupo. Eu quero agradecer imensamente a companhia da professora Arlinda, minha amiga querida, professora Maria Fernanda, meu companheiros de trabalho, aqui na Educação à Distância. Muito obrigada a todos vocês. Espero que a gente tenha colaborado um pouco com essa tarde de reflexão. Muito obrigada.